Fala pessoal, beleza? Vamos fazer mais uma resenha aqui de um livro. Eu tô um pouco atrasado nesses vídeos, então eu vou fazer resenhas mais curtas. E o livro de hoje vai ser A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói. É uma literatura clássica, no sentido de que muitas pessoas conhecem, é bem conhecido. Não significa que é difícil, é muito fácil de ler. É um livro de uma literatura russa e foi o primeiro livro assim desse rumo que eu li. Queria dizer que esse livro ele é muito bom. Assim, ele é um livro pequeno, já vou falar dos detalhes, ele tem 101 páginas, ele é pequeno. Eu li ele em 2 dias, mas ele é um livro que me surpreendeu muito, né? Vamos lá. Eu tô numa série de vídeos de livros que eu tô lendo que não são literários, então vai começar a misturar com alguns livros literários agora, e, enfim. Eu acho que a minha análise literária não é tão boa quanto a dos outros livros. Não que sejam boas também, mas enfim. Mas vamos lá, sobre o que fala esse livro, né? Esse livro ele começa contando sobre o Ivan Ilitch, começa narrando como é que foi o velório dele, né? E quem eram as pessoas que estavam lá. E você vê que as pessoas que estavam no velório dele são pessoas que estão preocupadas com outras coisas. São pessoas materialistas, enfim. E você não sabe quem é ele, né? Você só sabe que ele morreu e que essas pessoas não parecem pessoas boas. E assim, meio que o espírito das pessoas que se encontram lá é o espírito daquelas pessoas que olham pra ele e falam pro Ivan que tá morto, basicamente assim, ainda bem que foi ele e não eu. Só que aí depois disso ele começa a contar como foi o processo para ele chegar até a morte dele, né? Ele começa a narrar a vida do Ivan Ilitch e você vê que ele era muito semelhante aos amigos dele, né? As pessoas que estavam ao redor dele. Ele era uma pessoa muito importante, se eu não me lembro, se eu não me engano, ele era juiz. Ele era muito polido, no sentido de politicamente ele era muito certo, enfim, lidava muito bem. Tinha relações muito superficiais com a família dele, com a esposa dele. Ele tinha um filho e uma filha, mas a relação também não era muito próxima com eles. Até que ele se muda para algum, não lembro qual lugar, por qual ocasião, e ele tem um acidente doméstico. E aí, desse acidente doméstico decorrem várias. Primeiro, uma dor muito grande, né? Um negócio assim, só que ele não dá muita bola para isso. E aí vai piorando aquilo, né? Aquela doença que ele acabou adquirindo ali. Só que o lance é, o Ivan Ilitch, quando ele começa a sentir essa dor, ele era muito materialista, ele queria que as pessoas olhassem para ele e não só cuidassem dele, mas a impressão que eu tive lendo o livro é que ele fica insatisfeito porque o outro tá bem e ele não tá. É basicamente isso, ele fica insatisfeito porque o outro não sofre a mesma dor que ele sofre. E aí acaba que essas dores elas começam a ir competindo. A dor que ele sente mesmo por conta da doença e a dor que ele sente, o sofrimento de não ser compreendido, de não conseguir tirar o olhar de si próprio. E as pessoas no início elas tentam até dar um acompanhamento, mas depois fica difícil, porque o cara não abre, o cara é chato. E outra, uma vida muito de aparências. Tem uma cena do livro que ele, tipo, tem uma experiência muito tensa lá, de quase morte, por conta das dores dele. E quando a esposa dele chega, ele finge que nada aconteceu. Tipo, ele tá lá morrendo, descrevendo isso, aí ela chega no quarto, ei, tá tudo bem? E ele, tipo, não, tá tudo ótimo. E tal, você fica tipo assim, cara, que cara maluco. Eu queria que o pessoal adivinhasse, né? É, e acaba que a esposa dele também não vai insistindo tanto, não coloca a culpa nela, não sei. Não tenho uma memória muito viva também pra falar a percepção que eu tive no livro, mas eu acho que ela, não é culpa dela, não. A filha dele, ela só tá preocupada em casar, então ela acaba que não tá meio que nem aí pro pai que tá sofrendo. O filho parece demonstrar um certo zelo, mas também não vai muito a fundo. Mas tem um personagem muito importante nesse livro que surge, é o Gerasim. Eu não sei se é Gerasim ou Gerasim, que ele é como se fosse um servo que ele tá lá destinado a cuidar do Ivan. E ele faz tudo o que ele precisa, tudo, tudo. Tipo, ele vai lá e alonga ele, aí pega coisa e volta, enfim. Ele faz tudo que o Ivan precisa e ele é como se fosse o servo perfeito da história. Que ele tá ali pra só servir e é isso. Ele é uma pessoa muito importante porque você consegue ver que ele talvez fosse o único que por mais que não fale no livro
tipo, de alguma maneira ele ama o Ivan. Os outros, não sei se tem isso. Enfim, e aí no final, o Ivan morre em virtude dessa doença. Não é spoiler nenhum isso aqui, mas a experiência da morte dele, que é narrada pelo Tolstói, eu acho que é uma das coisas mais bem escritas sobre a morte que eu já vi, assim, sobre a angústia que o Ivan vai tendo ao ver a morte se aproximar. E não só isso, mas uma luz, a luz do fim do túnel, né? Como se fosse até capaz de iluminar ele mesmo e ele percebesse o que ele fez de errado, o egoísmo dele e tudo mais. Então, esse é um livro muito bom, tem pouquíssimas páginas, é um clássico, eu recomendo muito esse livro. A nota que eu dei para esse livro foi 9 de 10, pra você ter noção o quanto ele é interessante, bem escrito e muito bom. Beleza? Então, valeu.